Sabe, todo mundo vê quando as coisas dão certo. E eu quero que você entenda, em nome de Jesus, Deus vai fazer acontecer na sua vida também. Mas eu quero que você saiba que os dias de provação, normalmente, a gente está sozinho. Nos dias onde a gente precisa de ajuda, é onde não tem ninguém. Mas no dia que tudo der certo, vai ter muita gente ao seu lado. Vai ter aplauso, vai ter gente. Eu estava com você desde sempre. Mas daí você precisa lembrar que somente uma pessoa nunca te abandonou e nunca vai te abandonar no dia bom, no dia mau, e o nome dele é Jesus. Aleluia! Então entenda, vai acontecer. Agora, eu só quero, antes de ir para essa mensagem que vai ativar algo poderoso dentro de você, que vai fazer você superar alguns pensamentos, algumas desistências eminentes, para viver exatamente aquilo que Jesus tem para a sua história. Mas antes, eu só quero te pedir uma coisa rápida, antes dessa mensagem começar. Isso, curte o vídeo, comenta, compartilha. Entendeu? Se você está agora nessa mensagem, comenta assim, comenta: eu sou parte da galera que não perde uma mensagem. Comenta isso, curte. Quando você faz isso, o YouTube fala: nossa, que mensagem boa, vou mandar para mais pessoas. Então você está evangelizando, você está fazendo o evangelho mais longe. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é rápido. É só você apertar o botão inscrever-se e ativa o sininho. Isso, porque toda semana tem uma palavra de Jesus para você por aqui. Segunda-feira, sem faltar, às 7 horas da manhã. Na quinta-feira, toda quinta, 7 horas da manhã, uma mentoria de vida. E nós também temos no SBT, para você que está em qualquer lugar do país. É só você colocar no SBT, 7h30 da manhã, de segunda a sexta, o Bom Dia Esperança. E começar o seu dia com uma palavra de ânimo, de força, de fé. E eu quero, antes de ir para a mensagem, te fazer um último pedido. Eu quero convidar você a ser parte do que Jesus está fazendo na nossa geração. E se puder, eu quero ser parte dessa jornada junto com você, através da nossa associação evangelística. Que você, para ter mais informações, é só entrar no nosso Instagram, Dave Leonardo. Você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, um capelão, alguém parte do que Jesus está fazendo. Então todas as informações que você precisa estão aparecendo aqui. Essa mensagem, ela é, sem sombra de dúvidas, para além de uma consciência sobre o que é a nossa vida com Jesus, mas ela é também uma injeção de ânimo, para que a gente lembre de algumas coisas que talvez a demora, a frustração nos fizeram esquecer. A vida, ela é muito parecida, a minha com a sua, com o do seu irmão que está do lado. Nada é fácil na nossa vida. Nada é tão simples como a gente gostaria. Para tudo que a gente deseja, existe um preço a se pagar. Para tudo. Então, se você quer ser alguém na vida, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que fazer coisas que ninguém fez. Você vai ter que gerar alguma solução, alguma resposta para o mundo, para que então você possa emergir de certa maneira. Só que a vida, ela é dividida em partes. Existe o dia que tudo aquilo que você semeou, de repente, se torna a sua colheita. E isso a gente chama de sucesso. A gente chama esse dia de, o dia aonde a gente celebra todas as dores que passamos, e a gente olha e diz: agora, uau, deu certo. E a gente chama isso de sucesso. Então é como se o que você vive agora, se ainda não aconteceu o que você sonhou, ou aquilo que Deus declarou sobre você, não fosse sucesso, fosse insucesso. Talvez essa seja a palavra. Tem um autor chamado John Maxwell, que ele fala que o dia que você dá certo não é o dia do sucesso. O dia do sucesso não é quando você se forma. O dia de sucesso não é quando você então entra na casa que você sonhou a vida inteira. Não é quando você casa. O dia do sucesso é o dia que você venceu as pequenas batalhas.
É quando você estava para desistir e não desistiu. Esse é o dia do sucesso de verdade. O dia da formatura, do casamento, da casa, é o dia do reconhecimento. É o dia que todo mundo aparece e diz: parabéns! Mas esse não é o sucesso. O sucesso de verdade acontece no lugar onde ninguém vê você, onde ninguém te enxerga. É quando você tinha tudo para jogar tudo para o alto e você falou por uma última vez: eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou até o final. Esse é o dia do sucesso. Então quer dizer que o dia do sucesso ninguém viu. Do dia que você tinha tudo para abandonar e você perseverou, você estava num quarto, você dobrou o seu joelho e disse: Jesus, há uma última chance, me ajuda, e Deus renovou a tua força. Esse é o dia do sucesso. Quando tudo deu certo é o reconhecimento. No reconhecimento tem público, no dia do sucesso normalmente você está sozinho. E essa é a nossa realidade. Nem sempre haverá gente para nos ajudar. Nem sempre haverá uma mão estendida. E a gente precisa superar para ter o dia do reconhecimento. Porém, lembrando que é muito importante saber que o sucesso você já alcançou. A cada dia que você vence, você teve sucesso. A cada dia que você não desistiu, você teve sucesso. A cada dia que você buscou o Senhor mesmo sem força, você teve sucesso. O sucesso está na conquista do caminho, não no final da jornada. Amém? Êxodo capítulo de número 3 conta uma história de sucesso. Bom, Êxodo 3 é a história de Moisés. Moisés ele é uma daquelas histórias dignas de uma série longa, sabe? De vários capítulos, por tantos desdobramentos que tem na história. É o tipo de história que, se você assistir só o começo, é impossível imaginar o fim da história. E essa é uma história de Moisés. Êxodo 3 diz: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte Horebe, e o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça queimava com fogo e a sarça não se consumia. Muito obrigado pelo aleluia. Eu vou dizer para você, Deus está aparecendo para Moisés no meio do deserto da vida dele. E esse já é um grande sucesso da vida de Moisés. Nada aconteceu ainda, ele ainda não libertou um povo, ele ainda não encontrou-se com o faraó, mas Deus apareceu para ele. A maior vitória da vida dele já aconteceu. A lembrança de Moisés, ela é aquele garotinho que é colocado no rio Nilo, num cesto de junco, e é enviado no rio para livrar da morte. E ele vai parar na casa de Faraó, e ele é criado como um príncipe. Você lembra dessa história? E esse príncipe, em um determinado momento, entra numa crise existencial, porque ele sabe que ele não é do Egito, ele sabe que ele é um hebreu, então ele entra em crise. E quando em um determinado momento da vida ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele toma as dores e se lança em cima daquele homem, e ele assassina esse homem. Então a história, ela começa de uma forma dramática. Veja, ele se lança em cima desse egípcio e ele tira a vida dele. E no dia que ele faz isso, ele é, sabe, um fugitivo. Ele era um príncipe pela manhã, e logo após essa tomada de decisão brusca, movida por alta emoção, pelo calor daquele momento, ele precisa fugir e ir para o deserto. Então entenda, ele é um príncipe que agora perdeu a sua identidade de príncipe,
E ele vai para o deserto, e esse deserto, ele não é um deserto curto, ele é um deserto longo. Nesse deserto ele vai pastorear ovelhas. Nesse deserto, basicamente nada mais daquilo que poderia ser a realidade dele é de fato viável. É como se todas as esperanças de Moisés fossem, extinguidas quando ele sai do Egito. Porque se o plano era gerar um libertador, o libertador precisa estar no contexto. Mas então a Bíblia diz que ele não está mais ali, porque ele não é mais nem benquisto naquele lugar. Só que para além disso, ele também não serve mais para o seu próprio povo, porque ele cresceu dentro de um sistema onde ele pareceu ser o maioral. Então isso também gera um problema para retornar para a sua base, até porque ele fugiu desse lugar onde o povo dele é cativo. E o povo dele já é cativo durante muitos anos, e a gente está dentro de uma jornada histórica longa, de vários desdobramentos. Mas o que eu quero que você entenda é que Moisés agora está no meio do deserto. Ele está lá no meio do deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, de Jetro. Ele está longe do lugar desejado, aparentemente, por conta da decisão que tomou. Só que é nesse lugar aonde Deus o encontra. É dentro de um lugar solitário, é dentro de um lugar de desesperança, árido, sem expectativas. E é lá que Deus o encontra. E nesse lugar que Deus o encontra, a Bíblia diz que um fenômeno sobrenatural acontece. Uma sarça começa a pegar fogo e a sarça não se apaga. Eu vou falar de novo, talvez aqui em São José do Rio Preto isso acontece muito. A sarça pega fogo, não se apaga. Então eu vou falar de novo para você não fingir costume. Ele está no meio do deserto, a sarça começou a pegar fogo e a sarça não se apagava. Não se apagava. Porque aquilo não era apenas uma sarça, era uma direção para o futuro dele. A sarça não estava ardendo em chama sozinha. No meio da sarça saiu uma voz que chamou Moisés pelo nome. Oh Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Lugar talvez que Moisés estava murmurando pelo tempo que não passava. Deus está ali dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés está perante o Deus de Israel, numa sarça em chamas que não se apaga, ouvindo de Deus a maior loucura da vida dele. Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, eu me compadeci deles, e agora eu vou usar você para libertar o meu povo. Tá bom, eu vou melhorar. Um dia José teve um sonho, e no sonho de José ele estava sendo uma grande liderança, a ponto de que o que ele vê no sonho é o sol e a lua se curvando a ele, os irmãos se curvando perante ele. E essa é a realidade da promessa. Só que quando esse sonho vem a público, a Bíblia diz que os irmãos dele vendem ele, antes tentam tirar a vida dele, mas não conseguem. Então esse homem, ele é um prisioneiro, mas que carrega dentro dele um sonho que Deus havia plantado. Um dia ele seria o governador de todo o Egito, resolveria a fome de uma nação e seria a resposta para o seu pai e os seus irmãos. Não, eu vou melhorar. Um dia, um homem chamado Samuel saiu de casa com uma missão de ungir o próximo rei de Israel. Deus falou a ele: você vai encontrar alguém segundo o meu coração. Ele chega na casa de Jessé e pede para que Jessé chame todos os seus filhos.
Então Jessé chama todos, menos o que ele achava não ser provável para aquilo que Samuel estava ali para fazer. O único que não tinha cara de rei, jeito de rei, não tinha nada a ver. Então esse ele não chama. Porém, quando Samuel vê os homens, os filhos, ele se encanta pela aparência. Passa um e não é, passa outro e não é. E quando acaba todos, ele pergunta: há alguém que faltou aqui? Então Jessé diz: falta um, que está cuidando das ovelhas. Então Jessé diz: pois então mande-o chamar, e ninguém se sentará à mesa até que ele chegue. Lá vem Davi. Lá vem Davi, apenas um garoto, pastor de ovelhas. Só que quando chega, Deus olha e diz para Samuel: é esse o garoto? Não foi suficiente. Um dia, um homem encontrou-se justo por Deus na terra, e o nome dele era Noé. Então Deus disse a Noé: Noé, chegou a hora de fazer do zero. Eu vou destruir a terra com água, mas vou poupar a sua família. Noé, construa uma arca. E Noé nunca construiu nada, não era engenheiro, arquiteto, marceneiro, mas Deus deixou uma planta na mão dele e basicamente disse: eu só volto quando tu terminar. Beijo, Noé, te vira. Essa foi mais fraca, então eu vou mais uma. As muralhas de Jericó estavam destruídas, e Deus chamou Neemias e disse: Neemias, eu vou usar você para restaurar as muralhas, e você vai restaurar a honra do povo. Você vai terminar em tempo recorde. Você vai conseguir. E todos diziam: você não vai conseguir. Mas Deus deu a ele uma palavra: Neemias, você vai conseguir. Essa não foi boa ainda, eu vou dar mais outra então. Um dia um homem chamado Moisés, que falei no começo, ele não suportou o deserto e faleceu, porque isso é sucesso. Quando Deus olha para mim e para você e diz: eu tenho um plano com você, e a partir de você vou fazer uma coisa extraordinária. Se conforme, no sentido de que você já é mais do que vencedor. Não, eu vou melhorar. Escute bem, lindo, no meio de milhares de pessoas, Jesus olhou para você e sobre você confiou algo poderoso. Isso é sucesso. Você ainda não venceu, ainda nada é de fato aconteceu. Não, ainda nada, é só uma promessa. Mas se você já tem uma promessa, você já é um vencedor. Se você já tem uma promessa, isso já é sucesso absoluto. E Dave, mas ainda nada aconteceu, é só uma promessa. Então a dica para você é: entenda que a cada fase do processo Deus vai estar com você. A cada momento da sua história Deus não vai te desamparar. E se Ele liberou uma palavra no começo, Ele é fiel para te levar até o fim de todas as coisas. Ele não deixa nada inacabado. Tudo aquilo que Ele começa, Ele termina. A única coisa que você precisa é: desfruta o caminho que Deus está te colocando. Não espere chegar no dia D para celebrar. Comece a celebrar a Deus agora. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. O Senhor está doendo, mas eu creio no final das coisas. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer todas elas. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar no caminho, Ele não vai te deixar. Se Ele liberou uma palavra, Ele vai cumprir. Então entenda, a gente está deixando para celebrar no dia do reconhecimento. Só que o dia do reconhecimento vai estar cheio de gente, vai ter gente aplaudindo, mas eu quero que você lembre que o dia do sucesso de fato foi quando não tinha ninguém perto de você, quando não tinha ninguém te ajudando, quando não tinha uma mão estendida, e mesmo assim você continuou de pé, não desistiu, não abandonou a missão. E nesse dia, quando você estava sozinho, Deus estava com você, cuidando de todas as coisas, te dando força, te dando ânimo, renovando a
tua esperança, trazendo paz para a sua alma. E você só vai chegar no lugar desejado porque quem está com você é Ele, e Ele não abandonou você em nenhum momento. Ele não vai abandonar você até o dia que tudo aquilo que Ele te prometeu acontecer. E aí você pode dizer que talvez esse dia Ele vai embora. Não, nesse dia Ele ainda estará com você, para que aquilo que Ele fez dure para sempre. No fim, a parte da história que ninguém sabe é aquela que você estava sozinho. Isso ninguém conta, isso não viraliza, isso não gera atenção, porque basicamente todo mundo espera pelo final das coisas. Mas a graça da vida é aproveitar o caminho daquilo que Jesus já está fazendo agora. Quem entende que a graça da vida não está no final, mas no processo, na jornada, consegue ter uma esperança inabalável, daquele que passa por qualquer crise sem perder a sua fé em Jesus, daquele que supera todo o processo entendendo que todas as coisas cooperam para o bem. Essa parte não vai virar notícia, talvez nessa parte você vai ser solitário, mas Jesus vai estar com você todos os dias. E é exatamente nesse momento da vida onde o seu relacionamento com Deus vai para outro nível. É exatamente nesse momento onde a sarça pega fogo e não se consome, e você conhece um Deus que ninguém viu, que ninguém conheceu, mas só conhece quem suporta o processo sem esperar o final das coisas, mas desfrutando dia após dia, até que um dia tudo aquilo que Ele prometeu se torne genuíno. E nesse dia você vai ter saudade. Quando você estava no meio do deserto e a sarça estava pegando fogo, o povo ainda não havia sido livre, Faraó ainda não tinha liberado ninguém, mas lá no meio do deserto você desfrutou de uma presença de Deus inigualável. Você vai ter saudade do dia que o mar estava fechado e você teve que levantar o cajado com fé aos céus e o mar se abriu na sua frente. Você vai ter saudade do dia que, preso na prisão, todos se esqueceram de você, mas Deus não esqueceu de você. Você vai ter saudade no dia que não tinha uma gota de chuva no céu, mas você estava lá dizendo: Deus vai fazer, Deus não vai me abandonar no projeto, o dia que eu terminar Ele vai descer. Então nesse dia, quando todo mundo estivesse reconhecendo que você venceu, você vai lembrar que venceu muito antes, quando ninguém viu. Você venceu quando não desistiu e deveria ter desistido. Você venceu quando todo mundo disse que não ia dar certo e mesmo assim você continuou crendo. Você venceu quando todas as palavras eram contra você e você permaneceu fiel à vontade de Deus. Você venceu quando o teu casamento estava para acabar e você não desistiu da tua família. Você venceu quando os teus filhos queriam ir embora e você não deixou eles ir. Você orou, você jejuou. Você venceu no dia que tinha todos os motivos para desacreditar de Deus, mas você dobrou o seu joelho e disse: Deus, eu não vou parar de duvidar. Não, eu não vou duvidar, eu vou crer até o final. Você é um vencedor, mesmo que o fim das coisas ainda não chegaram, mas pelo fato de superar os caminhos difíceis e permanecer de pé. Aleluia! Aí, bom, eu estou empolgado. Nessa parte, ninguém está junto, ninguém filma, ninguém sabe. Mas é nessas horas que você está bem com Deus de uma maneira que você nunca viveu antes. É nessas horas que você, mesmo sem força, chora na presença de Deus e conhece um Deus que te consola de uma maneira inexplicável. É no meio da batalha que você conhece um Deus que não abandona. É no meio da guerra que você conhece um Deus que luta e nunca perde nenhuma batalha. É no meio desses dias difíceis que você conhece um Deus que não abandona em momento nenhum. É nos dias difíceis que a gente conhece uma face de Deus que nos melhores dias da nossa vida a gente não teria o privilégio de conhecer. É nesses dias. Mas eu quero que você saiba de algo. Haverá um dia na sua vida que você vai ter passado por todos os processos e vencido todos eles.
Então, vou falar novamente, porque faltou uns 30 glória a Deus para melhorar. Haverá um dia na sua história que você terá passado por todos os processos e vencido eles. E esses processos foram doloridos, esses processos deixaram marcas. Mas quando tudo terminar, e quando a vontade de Deus for cumprida de maneira plena, daquela primeira palavra do começo, você vai olhar para trás e vai ter saudade. Você vai ter saudade dos dias difíceis. E não é por conta da dificuldade que você passou, mas é pelo socorro que você recebeu. Não é pela dor que você viveu, mas foi pela cura que recebeu. É pela provisão, é pelo cuidado, é pelo favor. E então você vai olhar para trás com uma visão completamente única e sarada e vai dizer isso aqui: valeu a pena. Valeu a pena cada noite sem dormir. Valeu a pena cada problema que eu enfrentei. Valeu a pena cada dor que eu passei. Valeu a pena cada oração que eu fiz e fui respondido. Valeu a pena. E nesse dia haverá maturidade e gratidão no seu coração, porque quem passou pelo processo, desfrutou o caminho e venceu as batalhas, vai ser coroado no final. Nesse dia haverá muita gente dizendo: que incrível! Mas lembre-se que no dia que não tinha ninguém, só tinha Ele, e Ele nunca te abandonou. Noé terminou a arca, a chuva caiu do céu e a família dele foi salva. Um dia Davi parou de fugir de Saul e se tornou o maior rei da história de Israel. Um dia José interpretou o sonho na hora certa, no momento certo, e se tornou o maior governador do Egito, que através dele Deus salvou o destino de uma nação. Um dia Neemias terminou o muro, e homens como Sambalat e Tobias diziam: se um animal de pequeno porte subir no muro, o muro quebra. E o muro não quebrou, e ele concluiu a missão. Um dia Josué entrou na terra prometida. Um dia Moisés conseguiu libertar o povo do Egito. Caminhou durante 40 anos no deserto, mas quando ele pensou que tinha acabado, Deus falou: a palavra é sobre o povo, Moisés. Se você não deu conta, eu vou levantar alguém que vai dar conta. Josué, levanta-te, chegou a hora de entrar em cena. Você vai conseguir, seja forte e corajoso. E o povo de Israel entrou na Canaã, a terra que emanava leite e mel. Resumindo, Deus vai cumprir a sua palavra com você ou sem você. Doeu um pouquinho, não doeu? Eu vou falar de novo para você gravar. Deus vai cumprir a sua palavra, a palavra dele, com você ou sem você. Ele vai fazer. Se você não quiser, ele vai levantar outro. Se o outro não quiser, ele vai levantar mais alguém. E se faltar gente, ele vai usar a mula. Mas ele não vai deixar de fazer aquilo que ele prometeu. Se eu fosse você, eu não ficava de fora do rolê que Deus está fazendo no nosso tempo. Ei, Jesus, eis-me aqui, conta comigo. Eu estou preparado para passar pelo processo. Eu estou preparado para caminhar no deserto. Eu só te peço uma coisa: acende a sarça, não me abandona, abre o mar, me ajuda no processo, não me desampara. E a palavra sobre você é: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Eu vou estar com você todos os dias, te sustentando, te dando força, te dando coragem. E eu não vou te abandonar no meio do caminho. Assim te diz o Senhor, em nome de Jesus. Eu tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. Eu estou entrando na igreja que eu congregava pequeno, e uma mulher chamada Tia Jo olha para mim, e ela olha e diz: menino, era eu.
Jesus me mostra que um dia você vai pregar para milhares de pessoas. Você, eu. Minha vida era o oposto de tudo aquilo que eu vivo hoje. Era extremamente tortuoso todos os caminhos. Mas Ele não se esqueceu de nenhuma palavra. Quando eu fiz 19 anos, dentro do meu quarto, aquela palavra voltou à tona no meu coração. A sarça pegou fogo no meio do deserto. André, a sarça pegou fogo no meio do deserto naquele dia, André. E o fogo não se consumia. Ele estava lá dentro do meu quarto, do garotinho dos 5 anos, que eu vi uma palavra. E eu disse: Jesus, se o Senhor é real, fala comigo. Se ainda há uma esperança, se ainda há uma promessa, fala comigo. E eu me lembro de abrir o texto de Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz, a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então eu encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra-me, alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Fechei a Bíblia de Jesus. Se é o Senhor mesmo, fala de novo. Isaías 60, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E hoje é 2025, 14 de junho, em São José do Rio Preto. Você está ouvindo o resultado de uma palavra de 30 anos atrás. Doeu e ninguém sabe o que doeu, mas agora você está aí dizendo glória a Deus porque alguém conseguiu. Você está celebrando o que você não sabe por onde passou. Mas sabe o que é a graça de tudo? O que passou serve apenas para mim. A experiência é minha. Era para que eu conseguisse suportar, era para que eu continuasse aqui e não perdesse o meu coração. Mas sabe qual é a graça de tudo? A senhora, a mulher de 5 anos, quando eu tinha, que liberou uma palavra, hoje, sabe a escola Preach da nossa escola no Paquistão? Ela é a missionária que fundou a escola. É ela que fundou a escola. E hoje, 30 anos depois, eu apareço no meio do cenário dizendo: Deus me deu uma associação e a gente vai sustentar esse projeto. Então deixa eu te falar uma coisa, meu lindo. Eu quero declarar que você vai ver a palavra profética se cumprir na vida dos seus filhos, se cumprir na vida da tua família, se cumprir na sua casa. Se você for fiel e resistir aos processos, Deus vai fazer acontecer. Ela vai no aniversário da minha filha. E talvez ela não sabe, mas eu olhava para ela e lembrava dela 30 anos atrás, vestida com vestido infantil, pregando para crianças como se fosse um exército de milhares. Valeu a pena. Valeu a pena. Cada dia de angústia, cada choro valeu a pena. Valeu a pena. Fala para alguém pertinho de você, diga: vai valer a pena. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nunca nos desamparou. Jesus, obrigado porque Tu és maravilhoso e nunca nos desamparou em momento nenhum. O Senhor nos escolheu e o Senhor permaneceu conosco. Nós vamos prevalecer no caminho, nós vamos vencer as dores do processo, nós vamos desfrutar a cada segundo da nossa vida, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Jesus, Tu é tão maravilhoso que a gente consegue superar mesmo sem ter visto o final das coisas, porque cremos em um Deus que no começo de tudo já viu o final. Muito obrigado. Em nome de Jesus.
chegou um momento de você olhar para si, para dentro de si e resolver algumas pendências, porque Deus tem algo poderoso para fazer através de você. Deus tem uma pressa gigantesca para fazer algo através de você, mas antes de fazer através de você, Ele vai fazer em você. Amém? Eu só quero te pedir uma coisa antes de a gente começar essa mensagem. É rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Então quando você dedica aí 10 segundos para curtir, comentar da onde você está ouvindo, se você é parte da nossa comunidade, o seu testemunho ao final, você faz com que esse vídeo vá mais longe. Então curte, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. É rápido. Se inscreve, ativa o sininho, porque, meu Deus, vocês são maravilhosos. Ativa o sininho. Toda segunda, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus pro seu coraçãozinho aqui. Quinta-feira você tem o Mentoria de Vida, para trazer maturidade, para trazer solidez para sua fé, para te ajudar a ir mais longe. E no SBT, todos os dias, de segunda a sexta, 7:30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. Amém? Então, olha, por último, eu quero só te pedir uma coisa. Se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, eu queria te convidar para conhecer, para ver tudo o que Jesus está fazendo. É um dos maiores projetos da nossa vida. Um dia nós iremos embora, mas a associação continuará servindo a geração dos meus filhos, dos meus netos. E eu quero que você conheça. Nós já somos mais de 350 mil pessoas sendo cuidadas, mais de 1.500 voluntários. Nós temos aí o maior sistema de capelania virtual do mundo. Gente que ia tirar a vida e porque mandou um pedido de aconselhamento e foi respondido, hoje está vivendo a melhor fase da sua história, porque Deus chegou na sua vida através da nossa associação. Então você pode ser voluntário, você pode ser um aconselhador, um capelão, você pode ser um doador, e tudo que você precisa saber tem aqui abaixo. Entra lá no Instagram da nossa associação e seja parte. E agora vamos pro vídeo. Obrigado. Eles esperaram eu tomar água, eles são maravilhosos. Aliás, São José do Rio Preto tem que respeitar. Olha, cidade linda. Meu Deus, obrigado, Jesus, por poder ver como os ricos vivem. Amém. Olha, deixa eu te falar um negócio. Responda sem medo de errar. Você está numa situação de emergência, dentro de um avião, e de repente as máscaras de oxigênio caem, e você está com uma criança do seu lado. O que você faz? Você coloca a máscara na criança ou em você primeiro? Quem acha que é na criança, levante a mão. Quem acha que é em si próprio, levante a mão. Bom, há uma dúvida no ar. E a resposta, ela é óbvia, aparentemente, porque ela é contraintuitiva, mas é óbvia pelo resultado final. Quando você está num avião, a recomendação é: se as máscaras de oxigênio caírem, você coloca primeiro em você e depois você coloca na criança. Sabe por quê? Porque se você se desesperar e não der conta de resolver com sabedoria, os dois ficarão sem máscara. Você não consegue ajudar alguém antes de resolver dentro de você o problema. Você não consegue salvar ninguém se você estiver à mercê da morte. Ou seja, antes de tentar salvar o mundo, salve a si próprio. E não é sobre salvar e ir embora, é salvar-se e permanecer. Permanecer para servir, permanecer para ajudar, mas não como alguém frágil, mas como alguém que já alcançou o que precisava para lhe tornar apto para socorrer aqueles que precisam. Há um problema crônico no nosso tempo, aonde cuidar da vida das pessoas virou um hobby. A gente cuida da casa dos outros e esquece da nossa. A gente cuida do casamento dos outros e esquece do nosso.
A gente julga a vida com Deus dos outros e esquece da nossa. E a gente acha que está ajudando o mundo, mas a gente está prejudicando as coisas. Porque a gente não está bem. A gente precisa primeiro. E aí há uma confusão aqui. Porque quando começamos o vídeo, o texto, o título é: Aprenda a cuidar de você. Escute o que eu vou dizer. Para ser efetivo, você é uma prioridade. E agora isso é aonde começa a crise. Porque o que eu estou dizendo para você é: cuide de você antes de tentar cuidar dos outros. Só que aí, alguém muito bom de Bíblia e com críticas muito preparadas dirá: mas o Evangelho é sobre negar-se a si mesmo. E eu concordo com você. O Evangelho é sobre negar-se a si mesmo, não desprezar-se. Quando a Bíblia diz negar-se, é negar a nossa natureza pecaminosa, é negar o nosso orgulho, é negar a nossa posição de controle absoluto que pensamos ter na nossa mão. Não é sobre ignorar a sua saúde emocional, não é sobre ignorar a sua vida espiritual, não é sobre se abandonar com a justificativa de que você é um bom samaritano e está ajudando o mundo, perdendo a si próprio. Lembre-se, negar-se a si mesmo não é sobre abandonar-se no tempo. Uma coisa é completamente diferente da outra. O Evangelho diz: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A crise de alguém é pensar que alguém mal resolvido consegue ser bênção na vida de alguém. O problema é que nós estamos meio que vivendo algo parecido no nosso tempo. Pessoas que não conquistaram estão ensinando os outros a conquistarem. Gente que nunca passou por um problema está ajudando os outros a resolverem os seus problemas. Gente que não enriqueceu está ensinando os outros a ficar rico. Gente que nunca viveu nada com Deus está falando sobre Jesus para todos. Só que se você não tem o fruto, você não tem a autoridade. Então não adianta tentar ser milagre para alguém se o seu milagre está tão distante. E eu não estou falando sobre um resultado, estou falando sobre de fato uma fé que demonstra que você está preparado para dominar o discurso que você fala em alta voz. Então, se for para ser de Jesus, antes de falar dele, a gente vai viver ele. Antes de ajudar alguém, a gente vai olhar para dentro de si e vai resolver as pendências aqui dentro. Deus não usa, escute bem, Jesus não usa doentes para curar doentes. Jesus sara você para que você seja uma ferramenta de cura para aqueles que ainda estão doentes. Jesus dá autoridade através da batalha que você vence, não daquela que você nunca viveu. Jesus te dá palavra, não baseado na teoria que está apenas escrito, mas baseado naquilo que você viveu, venceu e hoje pode dizer: eu passei. E no nome de Jesus eu posso dizer para você: se Cristo for com você, você também vai vencer. A derrota ela ensina, mas a vitória de alguém em Cristo é muito mais pedagógica, porque Ele está dizendo: é possível com Cristo, e a prova é a história que eu construí nele. Então, Deus não quer que você seja um padrão de fracasso. Deus quer que você seja um padrão de alguém que entregou a vida para Ele e agora está vivendo de maneira plena o chamado de Jesus para a sua vida. Amém? Então, vamos para a Bíblia? A Bíblia ela é maravilhosa e Cristo é o mestre perfeito. Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. A deidade de Cristo não é afetada pela sua humanidade. Ele nunca pecou, mas tinha sentimentos como eu e você. Ele teve raiva, ele teve frio, ele teve desânimo, ele teve angústia, ele suou gotas de sangue, ele chorou quando Lázaro estava morto,
Ele chorou quando a notícia de João Batista chegou. Ele se isolou no meio do mar para se resolver antes de continuar a missão. Jesus é um padrão perfeito do que a gente precisa ser. Cristão nada mais é do que alguém que imita Cristo. É um pequeno Cristo, é isso que somos. Então, Bíblia. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 1, diz, no verso 35. E de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto. E ali ele orava. Tá, vamos de novo então. Ele é Jesus, tá? Ele é o Salvador. Ele é o Messias. Ele é o amado que virá. Ele é o príncipe da paz. Ele é a estrela da manhã. Ele é o pão da vida. Ele é a água da fonte. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a cura. Ele é a solução. Ele é a lâmpada para os nossos pés. Ele é a palavra encarnada. Ele é o Filho de Deus. Ele é perfeito. Ele não teve pecado. Ele foi até o final, puro e perfeito, como ovelha muda foi levada ao matadouro, e nenhuma palavra saiu da sua boca, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é a perfeição encarnada. Ele é o próprio verbo amar, e eu vou falar até você voar da sua cadeira. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas antes de começar o dia, ele estava falando com aquele que enviou ele. Jesus começou a parada do devocional. Jesus que inventou esse rolê de não começar o dia sem falar com Deus primeiro. Ele era o Salvador, ele é o nosso Salvador, mas ele nunca perdeu o contato com o Pai. É como se ele estivesse dizendo para os discípulos: eu vou cuidar de vocês, eu vou instruir vocês, eu vou treinar vocês, mas antes eu vou cuidar daqui, ó. Eu vivo segundo a vontade do meu Pai. Eu vou segundo aonde Ele manda eu ir. Então eu não vivo sem direção. Eu volto todos os dias na presença de Deus, porque Jesus era exatamente isso. Ele estava lá, o sol não havia nascido e ele estava lá, dizendo: Pai, o que tem para hoje? Qual é o rolê de hoje? Quem eu vou curar? Aonde eu devo ir? Qual é o plano para hoje? Qual é a agenda de hoje? Ele dependia de Deus. E ele era o Salvador, você entendeu? Ele, antes de cuidar de todos, estava cuidando dele. Ele estava garantindo o coração alinhado. Ele estava se tratando antes de tratar alguém. E não era por uma falta, mas era pela disciplina de alguém que estava deixando uma mensagem eterna para o mundo. Eu preciso de Deus. Eu preciso do meu Pai. E aí eu acho interessante, porque alguns exemplos gritam na minha casa. Quem é mãe aqui? Levante a mão. Quem que normalmente é a última pessoa a sentar na mesa? Todo mundo já teve uma agonia de estar na casa de alguém que cozinhou muito bem, pôs a mesa e não conseguiu dar conta de sentar para comer. E aí gera-se um desconforto em todos, que começam a dizer: vem para a mesa, senta, come junto. E a pessoa diz: não, eu estou arrumando as coisas, eu já vou, eu estava comendo, enquanto eu cozinhava ali, eu fui comendo e está tudo bem. E eu vejo isso na minha casa às vezes. Eu estou com a minha esposa e ela acorda de manhã, e ela que faz o café dos nossos filhos, que arruma o café dos nossos filhos.
E aí eu já vi ela milhares de vezes sair de casa e para ela não deu tempo de tomar um café. E eu tomei. Aí eu não sei se eu me sinto mal porque eu consegui cumprir com a rotina e aí começo a me cobrar. Será que eu não fui então, irresponsável e ao invés de ajudar eu só cuidei? Então será que isso não é um egoísmo da minha parte? E aí eu olho para minha esposa e ela vai pro carro, quando a gente leva os filhos junto, ela leva uma xícara de café, um pão na mão. E eu nem gosto que ela coma no carro. Mas eu fico pensando, sabe, por que ela não comeu antes? E a resposta, ela está pronta. Não, porque eu não tenho tempo. É prioridade. Eu não estou falando nada de mal, porque a minha esposa é uma mãe incrível. Eu admiro ela porque ela é incrível. Em dias de aniversário ela faz uma festa sozinha na nossa casa para os nossos filhos e porque ela tinha isso no coraçãozinho dela, ela coloca balão nos corredores, ela se doa. Mas aí eu fico pensando que na nossa vida como um todo há um limite para isso. E o limite é quando a gente esquece e se anula por completo. É quando a gente para de cuidar da nossa alma. É quando a gente para de cuidar do nosso espírito. É quando a gente para de cuidar do nosso corpo. E a gente se preocupa com tudo e esquece da gente. A gente não tem mais desfrute. A gente não tem mais momentos com Deus. A gente está perdido às vezes numa rotina que sugou toda a nossa qualidade de vida e que está nos matando pouco a pouco, e aparentemente nos tornamos mártires emocionais de pessoas que cuidam de todos, mas esqueceram de si. Eu preciso falar para você, lindo, linda, não é isso que Jesus quer de você. Jesus não quer que você morra pelos outros. Jesus não quer que você morra pelos seus amigos. Jesus não quer que você morra pela sua família, porque tudo isso Ele já fez. Ele já morreu por você, Ele já morreu pela sua família, Ele já morreu. E Ele não morreu para que você ficasse destruído, não. Ele morreu para que você tivesse uma vida saudável. Ele morreu para que você tivesse plena confiança que Ele está no controle. Ele morreu para que você não precisasse passar pelas dores que você passa, tentando pagar um preço que já foi pago. Ele não morreu para que você tivesse esse desânimo crônico de alguém que cuida de todo mundo e esqueceu do seu coração. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é quando você cuida do templo, é quando você cuida do teu coração, é quando você protege as suas emoções, porque gente saudável é ferramenta poderosa na mão de Deus. Agora, gente fragilizada porque se descuidou no caminho, infelizmente não é efetivo na sua missão. Você não é efetivo com os seus filhos quando você se doa a ponto de se anular. Você é efetivo para os seus filhos quando se cuida, quando você está com a vida com Deus em dia, quando você tem as suas emoções saradas. Então você é efetivo com os seus filhos. Você é efetiva no seu casamento quando, ao invés de cuidar dos outros, você está cuidando dos seus. Você está dedicando a sua vida, mas não a ponto de se anular, mas se colocar no lugar aonde você não se esquece para servir aqueles que precisam de você. Sabe o que eu acho interessante? É porque às vezes nós pagamos um preço tão alto pela saúde emocional e espiritual dos outros e não pagamos pela nossa. A gente jejua pelos outros, mas não jejua pela nossa casa. A gente Imagine a cena de alguém que está com o casamento todo destruído e está jejuando pelo casamento da amiga que está passando por uma crise. Porque não é sobre somente cuidar de você, é sobre cuidar dos seus, é sobre cuidar de quem Deus te deu como prioridade, é sobre cuidar da sua casa de fato. Quantas pessoas que são ótimos conselheiros para fora e não há vida dentro? A gente ora por todos, não ora pela gente. A gente declara o cura e o milagre para quem está fora, mas não coloca a mão na cabeça dos nossos filhos. A gente tem palavra para todo mundo, mas não tem palavra para a gente.
Sabe o que é isso? A gente está cuidando de todo mundo e esquecendo da nossa alma. A gente está orando por todo mundo e esquecendo do nosso espírito. E Jesus está olhando para mim e para você e dizendo: não adianta cuidar de todos e esquecer de você, porque se você sucumbir, tudo vai acabar e não fará sentido nenhum. Já dizia o velho ditado: do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale? Essa palavra, ela é tão necessária para o nosso tempo, porque ela rouba de nós essa perspectiva doente de nos tornar mártires sem necessidade alguma. Pessoas que morrem fazendo coisas que nunca vão desfrutar no final. Eu estava na Flórida agora e fui visitar um amigo que mora num condomínio onde a casa mais cara da Flórida foi construída. E a casa demorou 20 anos para ficar pronta, e ela ainda não está pronta, você acredita? Está quase pronta. 20 anos construindo. Mármores que vieram de países da Europa, ouro em vários detalhes, uma coisa absurda, linda, faraônica. Mas alguém dedicou a sua vida 20 anos para ver isso pronto, e agora ele faleceu. Ele nunca vai entrar nessa casa. Ele nunca vai ver a sua família lá dentro. Ele nunca vai desfrutar do que construiu. E ele gastou a vida, ele dedicou tempo, dor, suor e lágrima, e agora, prestes a ficar pronto, ele nunca vai entrar. Ele cuidou da obra, ele cuidou de tudo e esqueceu de si. E existe uma coisa que é a tristeza da vida de muitos: geraram patrimônio e não construíram legado, geraram riquezas e não criaram princípios para a sua família, deixarão herança, mas não deixarão memórias, porque gastaram o tempo com as coisas erradas. E a única coisa que Jesus quer que você entenda é que a sua prioridade é Deus. Você cuide do seu coração, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, cuide da sua saúde física, e depois cuide da sua família. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, ame eles, cuide deles, ore por eles, seja bênção para sua casa antes de tentar ser bênção para o mundo. E depois, aí sim, indo aí depois, clame em alta voz, seja a bênção para os amigos, seja a bênção para todos, seja a bênção para a sua geração. Mas se você desrespeitar a ordem, você vai passar por cima de você, vai passar por cima da família, vai ser bênção para todo mundo, e no final descobriu que perdeu o mais precioso, que era a sua saúde emocional, a sua família, e descobrirá da pior maneira que não valeu a pena. Vai terminar envergonhado, cansado e triste. Eu não sei você, mas eu quero terminar a minha vida com a minha vida útil na presença de Deus, com legado, com frutos, com minha família comigo, com meu casamento saudável, ainda dando beijos na minha esposa, ainda falando que amo ela, com os meus filhos amando a mensagem que gastei a minha vida para pregar. E se for bênção para muitos, será maravilhoso, mas a minha maior responsabilidade é a minha casa. Você entende? Então agora eu preciso ser sincero com você. Se você está com um sentimento de uau, eu estou todo acabado, eu não estou bem, é porque provavelmente você está olhando para fora e não está olhando para dentro. Você está cuidando de tudo e esquecendo de você. Você está olhando para fora e alguém dentro da sua casa só quer o teu olhar. Você está sendo bênção para muita gente e não está sendo bênção para a sua casa. Você tem palavra para todos, mas não tem palavra para dentro de casa, então não vale a pena. Se eu pudesse te dar um conselho, faça um exame na sua alma. Quantas coisas ainda mal resolvidas tem dentro de você? Você está tão ansioso em ser frutífero
que está tentando ajudar a todos e esquecendo que ainda existem coisas dentro de você que precisam ser curadas. Colocar a vida em ordem é olhar os pontos frágeis e colocar estruturas que gerem reforço. Não adianta trabalhar o tanto que você trabalha se a sua casa está em crise. Você acredita que o que você vai trazer como recurso do seu trabalho vai resolver o problema da sua família, mas não vai. E essa é a mensagem mais atemporal que existe. Essa regra nunca vai mudar, essa lógica nunca vai mudar. Aprenda a olhar para dentro de si antes de sair para o mundo. Antes de olhar para fora, olhe para dentro. Antes de ser ferramenta de cura para alguém, seja a cura que você precisa para a sua família. Antes de liberar uma palavra para o mundo, receba essa palavra e transforme em prática para dentro de você. Não adianta nada tentar ser bênção para todos se a nossa casa carece dessa resposta. Então, lindo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, cuide de você primeiro. E eu vou além, me desculpa porque não vou ser estético, vou ser realista. Você não cuida da sua saúde. Você come um monte de besteira. Você não caminha, você não toma água, você não faz nada por você. E acha que isso é bom? Você ama os seus filhos e dá comida para eles primeiro, mas na hora de comer você come errado, você não está cuidando de você. Parece tolo o que eu estou falando agora, mas talvez você seja o paciente cardíaco que o teu filho vai ter que ficar esperando no médico depois, porque você não soube cuidar de você. O que você quer deixar para os seus filhos? Desculpe ser sincero a esse ponto, mas quando foi a última vez que você fez um check-up? Mas eu dependo do SUS, o SUS também faz check-up. Demora um pouco, mas se você tiver a iniciativa, você vai conseguir. Quando foi a última vez que você dobrou o seu joelho antes de sair de casa, ao invés de pegar o telefone na mão para resolver problema que ainda nem aconteceu? Quando foi a última vez que você colocou todos os teus filhos na sala, sentou com todo mundo e disse: como é que está a vida de vocês? Como é que vocês estão? Como é que está no colégio? Minha mamãe perguntou algo para mim que talvez ouviu a resposta que nunca queria ter ouvido. Eu vivi uma adolescência muito distante de Deus e com uma série de problemas. E um dia, agora há pouco tempo, minha mãe olhou para mim e disse: filho, o que a mãe poderia ter feito diferente que talvez teria mudado a sua vida? E eu disse para ela: mãe, se a mãe tivesse parado, olhado nos meus olhos e perguntasse como eu estava desesperado para contar para alguém. Só que eu não tinha ninguém para falar. E a minha mãe nessa época já orava pelas famílias. Nessa época minha mãe já era bênção para tanta gente. Nessa época minha mãe já era uma mulher virtuosa. Mas lá em casa era um pouquinho diferente. É doido isso, né? Mas sabe, se a gente for intencional, a gente vai resolver tanta coisa na nossa vida. Se a gente for inteligente e saudável de maneira espiritual, a gente vai viver muito mais tempo nessa terra e com muito mais frutos efetivos de fato. Sabe qual que é a mensagem de alguém? É aquela que ela não precisa falar, porque os seus frutos gritam mais alto. Você não vai precisar falar sobre família se a sua família for uma referência. Você não vai precisar falar sobre vida espiritual se da sua boca jorra a verdade, jorra a vida. Você não vai precisar gastar tanto tempo para tentar mostrar aquilo que você carrega, porque o seu secreto é de verdade. E quem vive Deus no secreto, o Senhor se responsabiliza de fazer os frutos aparecerem de maneira pública. Mas não adianta. Se a gente não acordar rápido, o tempo passa. Quando foi a última vez que você olhou no espelho e se preocupou com você? Eu sei que parece estético, mas não é sobre estética, é sobre amor próprio. Não é sobre condição financeira, é sobre vontade às vezes, é só vontade. É sobre querer alguma coisa diferente. É sobre olhar para dentro de si e dizer: Deus, eu não quero essa vida para mim, eu quero ter uma vida melhor. E aí que tá, a gente tentou excluir pela espiritualidade o básico da vida, dizendo que isso era: uau, eu estou negando a mim mesmo.
Não, lindo. Você não está negando a si próprio, você está ignorando a sua existência. Você não está obedecendo a Jesus. Você está, na verdade, envergonhando Ele. Não me leve a mal, mas é a verdade. A gente precisa colocar a nossa vida em ordem. A gente precisa começar a colocar a nossa vida em ordem. Olhar para dentro antes de olhar para fora. Resolver as nossas pendências antes de dar uma resposta para quem precisa de conselho. A gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente precisa cuidar da nossa alma. A gente precisa cuidar do nosso espírito, para que então possamos ter autoridade para ser bênção na vida de alguém. Ei, lindo, não pense que você todo, atrapalhado, desequilibrado, com uma vida espiritual, morna, com uma alma cheia de problemas nas suas emoções, de problemas mal resolvidos, e além de tudo, está todo acabado na aparência, não se cuida, não faz um exercício, não faz um exame médico, e está tudo atrapalhado. Não acredita que você vai ser bênção para a vida de alguém desse jeito. Não, lindo. Você não vai ser bênção para a vida de alguém enquanto não transformar o evangelho em bênção para dentro de você. Coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua vida com Deus em ordem. Coloque as suas emoções em ordem. Perdoa quem precisa. Peça perdão para quem você deve. Cuida da tua saúde. Acorda mais cedo, caminha, toma água, coma direito, para de comer açúcar. Resolve a sua vida com o Senhor. E aí Deus vai olhar para você e vai dizer: pronto, está preparado, agora dá para enviar. Vai ser efetivo, vai ter vida longa e não vai envergonhar o ministério daquilo que Jesus tem para fazer através de você. Amém? Sabe o que é maravilhoso? Olhar para o olhinho de vocês e ver assim: será que é para mim? É para você. É para mim todo dia. É para você sempre. A gente precisa todo dia. Jesus, o Salvador de tudo. Antes de sair pro rolê, estava na presença do Pai dizendo: o que é para hoje? Qual é o plano de hoje? Entende? Eu não sou médico para te ensinar a fazer dieta, mas o básico eu já sei. Faz exercício, caminha e toma água. Top. Eu vou falar bem legal. Escute bem. Quer colocar a sua vida em ordem? Cuide do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Você está com vontade quer que eu fale? Houve um desânimo agora no final. Posso falar? Você vai acreditar em mim? Você vai entender que isso está na Bíblia? Você vai crer que nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, e se uma parte estiver em desequilíbrio, todo o resto é afetado? Então eu vou falar e você vai glorificar como se fosse para você. Porque é. Você quer colocar a sua vida em ordem? Você precisa colocar em ordem as 3 partes da sua vida mais importantes: seu espírito, sua alma e seu corpo físico, a sua carne. Para o espírito eu tenho uma receita infalível, e ele tem um nome: Jesus. Oração e palavra. Oração e palavra é infalível. Você vai ficar tinindo. A alma, eu tenho algo poderoso para você. Perdoe quem precise e peça perdão para quem você precisa, porque quando você perdoa e libera perdão, a sua alma fica sem marcas. Nada pode te paralisar, nem trauma, nem dores. E se possível, volte para o primeiro passo e peça para que Jesus te ajude, que Ele vai te ajudar. Agora, o corpo físico, Jesus não vai te ajudar. Ei, o corpo físico, sua alma não vai te ajudar. Você vai ter que ter disciplina. Toma bastante água, faz exercício e de vez em quando um examezinho para ver se está tudo certo. Se você respeitar as 3 áreas da sua vida, escute isso: a sua vida vai entrar no eixo.
Deus vai olhar para você e vai dizer: com esse dá para contar, está preparado, dá para enviar. Ele não vai morrer no caminho, ele não vai azedar no percurso, e se precisar caminhar mais de 1 quilômetro, ele não vai desmaiar na beira da estrada.